ela é a verdade e é nela que nós devemos se apegar. Para introduzir aqui um pouco sobre essa carta, né? Quem é o seu autor? João, o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, João, o discípulo amado. Há sempre uma pergunta, mas quem escreveu João? É o discípulo amado? Então, há aí um consenso entre os estudiosos que quem escreveu essas cartas também foi João, o mesmo autor do evangelho, do quarto evangelho, que é o evangelho de João. Quando João escreveu essa carta e onde? João escreveu essa carta na cidade de Éfeso, entre os anos 90 e 95 depois de Cristo. Essa carta, ela é um pouco diferente das cartas de Paulo. Paulo geralmente escrevia as suas cartas endereçadas a uma igreja, para tratar um certo assunto, algo que estava acontecendo na igreja. Essa carta ela não é endereçada a uma igreja em si, mas sim a todas as igrejas. João, ele não vai tratar nenhum problema específico de uma igreja, mas ele vai tratar sobre a vida eterna, sobre quem é Jesus. Então, ela é tida como um tratado teológico, que tem um propósito específico. Qual? Que você que creu em Jesus precisa saber que já tem a vida eterna. Essa carta também foi escrita por João para alertar sobre os falsos profetas. Se você pegar no capítulo 2, ele vai dizer, no 2:26, diz assim que isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E no 3:7 vai dizer, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Qual era esses falsos profetas? Já no primeiro século havia aí um movimento, um grupo muito perigoso que quase devastou mesmo a igreja, chamado gnosticismo. O gnosticismo não acreditava na humanidade de Cristo. O que eles acreditavam? Que Cristo era um espírito e que tudo aquilo que os profetas falavam de Cristo não era aquilo que eles mesmo acreditavam. E da onde saía a maioria desses estudiosos? De dentro da própria igreja. Então, João vai tratar como esse povo, eles rejeitavam as 3 doutrinas essenciais do cristianismo. Primeiro, a criação, a encarnação e a ressurreição. Eles não acreditavam na criação, não acreditavam na encarnação e muito menos na ressurreição de Cristo. Então, João vai escrever essa carta também para combater esse movimento. E o propósito principal dessa carta está em 1 João, no capítulo 5, no versículo 13. Ele vai dizer, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. João, então, ele vai trazer essa carta como assim, olha, para te dar segurança que você tem a vida eterna, você precisa entender que você aceitou a Jesus, você acredita que Ele é o Filho de Deus, então você tem a vida eterna. E não deixar ser influenciado pelos falsos profetas que queriam aplicar outras coisas. E nós precisamos entender também que, da mesma forma que existia essas pessoas que muitas vezes saíam de dentro da igreja para tentar pregar outras coisas, ou tentar passar uma outra verdade que não estava na Bíblia, lá no primeiro século ainda existe nos dias de hoje. E é necessário que nós meditamos sobre isso também. Assim como naquele tempo havia algumas pessoas que não acreditavam que Jesus nasceu de uma virgem, que nasceu na manjedoura, que cresceu, que operou milagres, que morreu, que ressuscitou e que hoje vive do lado de Deus, ainda hoje existem pessoas que não acreditam que isso aconteceu. Pessoas que falam, mas como assim? Isso é impossível. Então é necessário que nós entendamos um pouco mais essa carta para que a gente compreenda que Cristo passou sim por tudo isso e Cristo é Deus. Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí na primeira carta de João,
no capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 10. Amém? Eu vou ler aqui na versão Almeida revisada e atualizada. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vós anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo, para que a vossa alegria seja completa. 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Oremos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos ministrou até agora, através das canções, e te pedimos também que o Senhor ministre agora nos nossos corações, através da tua palavra. Te peço que o Senhor use a minha vida, Senhor, para que eu possa ser instrumento do Senhor na vida dos meus irmãos. Assim como o Senhor já tem falado comigo através dessa palavra, que o Senhor fale também com a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu acho que uma das coisas assim que talvez você já sabe e já leu e até tem esse versículo aí marcado na sua Bíblia, que Deus é luz. E quem não anda na luz, automaticamente vive em trevas. Então só existe dois caminhos, ou andar na luz ou andar nas trevas. Mas João, ele vai iniciar essa carta dizendo o que era desde o princípio. O que era desde o princípio? Se você pegar Gênesis 1:1, vai falar, olha, no princípio Deus criou, aí começa a desenvolver toda a criação desse universo. Mas antes de acontecer tudo isso, antes de Deus criar o universo, Deus já existia. A eternidade já existia, porque a eternidade é de Deus. Às vezes nós somos tentados a achar que as coisas aconteceram assim de uma hora para outra e Deus simplesmente começou a liderar e é líder. Não, Deus sempre existiu, Deus é eterno. E João, ele vai começar esse texto falando que o que era desde o princípio. João está falando da divindade de Cristo. Cristo também era desde o princípio. Cristo estava com Deus. Cristo, o Verbo, já estava em Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos entender. Você acredita realmente que Cristo é o Filho de Deus? Que aquele Jesus que a Bíblia fala, que nasceu, que cresceu e que tornou o Salvador do mundo, é o Filho de Deus? Porque tudo vai partir daí. Porque se você, de certa forma, começar a pensar e falar, mas será? Eu acredito que existe Deus, mas acreditar que existe Jesus? Porque quando nós olhamos para a palavra e vemos que ele estava com Deus, e estar com Deus, isso indica que Deus, através da sua graça, através da sua misericórdia, mandou o seu Filho para que o homem tivesse comunhão com ele. Através de Cristo, na cruz, nós temos comunhão com Deus. Mas, talvez, alguns podem, de certa forma, duvidar dessa divindade de Cristo. Mas João também, ele vai falar aí, até o versículo 3, da humanidade de Cristo.
E aí, queridos, também a gente precisa entender que Deus, que Jesus esteve aqui na terra como 100% Deus e 100% homem. Às vezes nós achamos que Deus ele não enfrentou as tribulações que nós enfrentamos hoje. Às vezes nós somos tentados a achar que as coisas para nós é muito mais difícil do que foi para Jesus, no tempo de Jesus. Quando você pega a Bíblia e começa a estudar a Bíblia, ali, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver que as lutas, as dificuldades, a prostituição, a promiscuidade, o pecado, tudo aquilo que acontecia antigamente, que acontece hoje, está aqui na Bíblia. E quando Jesus vem ao mundo, o mundo já carecia de um Salvador, porque o povo estava em um processo de autodestruição, que não é muito diferente do que está hoje. Aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não se rendem a Jesus, têm vivido dias difíceis, dias pelos quais não há esperança, dias de totalmente treva, de escuridão. Mas João ele vai dar testemunho dessa humildade, dessa humanidade de Cristo, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que o João ele começa a enfatizar? Olha, os gnósticos falavam que ele é um espírito. Você pode ver um espírito, você pode pegar um espírito, você pode tocar nele. João ele vai começar a falar, olha, o que temos visto, ouvido e tocado. Ele vai trazer uma ênfase de que, ele é real. Estou falando de alguém que eu vi, que eu ouvi e que eu toquei. Queridos, uma das coisas assim, que eu vejo que é fundamental aqui nesse discurso de João, principalmente para iniciar essa carta, é a veracidade que ele dá para a real presença de Jesus como homem, como Cristo esteve aqui na terra. João ele não vai contar uma história, ele não vai contar algo que ele recebeu de alguém, ele vai falar, olha, eu vi, eu toquei, eu reclinei a minha cabeça nele. E mesmo assim, havia um temor de João de que o povo parasse ou deixasse de acreditar que Cristo era realmente o Filho de Deus. E se o povo fosse de certa forma dominado por esses estudiosos, eles iam levar o homem a acreditar de que não precisa se submeter, não precisa acreditar que Cristo foi tudo isso, porque eles de certa forma não acreditavam de que a morte de Jesus era verdadeira e a ressurreição. Mas ele vai continuar dizendo que e ele vai reforçar essa verdade a partir do versículo 2 e 3, que diz assim, e a vida se manifestou, e nós a temos visto. Quem se manifestou? Jesus. Jesus se manifestou em forma de homem, e ele fala, olha, e eu ouvi. Nós estivemos com ele. Ele está claro aqui, relatando sobre os discípulos, que nós ouvimos. E dele damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus estava com Deus, e Deus envia Jesus à terra para morrer por mim e por você. E no 3 ele vai falar, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhas comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João estava falando bem assim, olha, eu vi, eu ouvi Jesus, e a nossa comunhão era com Ele, mas o povo para o qual João estava falando não tinha visto, não tinha ouvido, não estava com Jesus, mas ele fala, eu sou o testemunho, eu sou testemunha de tudo que eu estou te falando para vocês, eu sou testemunha daquilo que Cristo fez por mim e por você. Aí o que eu vejo que João quer combater, que a encarnação de Jesus não foi uma ficção, para que o povo não achasse assim, não aconteceu, para que o povo não deixasse de acreditar que tudo foi concreto e real.
quando a Bíblia fala que Jesus nasceu e morreu por nós, isso não é uma ficção. E aí, a partir do versículo 5, é onde nós vamos concentrar um pouco mais, que João vai dizer: ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Queridos, um dos maiores atributos de Deus é a santidade. Deus é santo. Deus, não há mancha em Deus. O pecado nunca foi algo que sujou Deus. Então, esse versículo vai falar: olha, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Quando nós entendemos a santidade de Deus, quando nós compreendemos essa santidade, quando nós se aproximamos de Deus, só assim nós entendemos quão trevas ainda existem em nós. Quantas trevas ainda frequentamos ou vivenciamos. Mas ele fala: olha, Deus é luz. Você precisa andar na luz. Você precisa estar na luz. E a partir do versículo 6, ele vai começar a falar da natureza pecaminosa do homem. E é aqui, queridos, que nós vamos tomar esse tempo, porque eu vejo que nos dias de hoje, né, tem tanta gente querendo viver um pouco de luz e um pouco de treva. Tem tanta gente que é luz em alguns lugares e treva em outros lugares. E João, ele vai combater isso. Fala: olha, o Deus que vocês servem é um Deus santo. Então, no versículo 6, ele vai dizer assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeiro perigo do pecado é a tentativa de enganar os outros. Como assim? Você já viu aquela pessoa que é muito santo para os outros, mas a família desaprova ela em quase tudo que ela faz? Tem muita gente assim. Tem muita gente que tem tentado enganar os outros com a falsa religiosidade, com a falsa santidade. Mas o texto vai falar: ora, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, é como se você falasse bem assim para os outros: eu sou crente, eu sou filho de Deus. Mas aí você saísse da igreja ou da frente dessa pessoa, enganasse alguém, roubasse alguém, desse calote em alguém, falasse mal de alguém, falando: olha, isso aí não condiz. Como assim? Você fala que é de Deus, você fala que anda na luz, mas e as suas atitudes? Como elas estão? Às vezes nós mostramos essa santidade mentirosa. Falamos que somos o que realmente nós não somos. E aqui, queridos, eu vejo que mora um grande perigo para a nossa vida espiritual. Às vezes a gente tenta forjar essa espiritualidade, a gente tenta forjar algo que nós não somos. E isso fica muito evidente. Fica muito evidente porque você vai ter que lutar o tempo todo para provar aquilo que você não é. E hora ou outra você vai cair. E alguém vai perceber. E o pior, geralmente quem percebe é as pessoas que mais nos conhecem. As pessoas que mais te conhecem sabem se você realmente é o que você tenta mostrar a ser para os outros. E essa era uma realidade. Isso era algo que acontecia e que acontece nos dias de hoje. Tentativa de enganar os outros, tentativa de ter proveito, falar que eu sou de Deus, falar que eu sou da igreja, falar que eu faço parte de uma comunidade, mas as atitudes não comprovam isso. E esse é um grande risco que nós corremos. Se você tentar viver uma vida para enganar os outros, você está vivendo em trevas. Você está vivendo uma vida de hipocrisia. Você já parou para pensar se talvez as pessoas realmente nos conhecessem, andassem mais próximas de nós, talvez elas teriam uma outra imagem de nós?
Você já parou para pensar que talvez a imagem que você passa para as outras pessoas, se você realmente se aproximasse dessas outras pessoas, rapidinho ela desconfiaria que você não é aquilo que você tenta ser? Então, um dos perigos que o pecado traz é essa tentativa de enganar os outros. E é isso que o texto está falando. Mas ele vai seguir dizendo o segundo perigo do pecado, que está no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Qual é o segundo pecado aí? Qual que é o segundo perigo do pecado? Enganar a si mesmo. Você sabe a sua condição. Você sabe quem você é. E aí, o maior engano é o auto-engano. É você saber que o que você está tentando viver não é aquilo que realmente você é. E ele vai falar, olha, cuidado, se você disser que você não tem pecado, você está enganando a você mesmo. Se você disser que você é perfeito, você está enganando a você mesmo. E talvez você esteja pensando, mas é possível? Não sei se você já teve aí o desprazer de conversar com um mentiroso. Ele conta tanta mentira que parece que ele acredita nas mentiras que ele conta. Você olha e fala, mas como assim? Será que esse cara está tentando... E quantas outras pessoas vivem enganadas, ou se enganando, achando que são algo que não são, pensando de si próprio aquilo que não é. E é isso que o texto está falando, olha, cuidado, porque se você disser que você não tem pecado algum, você está enganando a vocês mesmos, e a verdade não está em você. Mas vem o terceiro engano do pecado, que está no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, primeiro engano do pecado, enganar os outros. Segundo engano do pecado, enganar a si mesmo. E terceiro engano do pecado, tentar enganar a Deus. Que aí é terrível. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Romanos 3:10 vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. E no 3:23 ele fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que ele está falando? Olha, se você bater no peito aí e falar, eu não tenho pecado, eu não peco, você está fazendo de Deus mentiroso. Você está falando, Deus, você errou aí no cálculo. Eu sei quem eu sou, eu não peco. Eu sou bom, eu sou o suficiente. Então, querido, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, primeiro, a gente pode estar tentando enganar alguém com a nossa vida, com o nosso ser, com o nosso fazer. Ou a gente pode estar tentando enganar a nós mesmos. E mais cruel é tentar enganar a Deus. Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os justos e o injusto. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada passa despercebido diante de Deus. Mas é possível enganar a Deus? É possível? Não. Porque Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Mas é possível você cair nessa de achar que você consegue driblar a Deus. Corre o risco de você achar que você consegue esconder as coisas de Deus. E como eu vejo que nós somos tendenciosos muitas vezes de viver dessa forma. Ah, não preciso confessar não. Deixa cair no esquecimento. Se nós não somos cobrados pelos homens, se nós não somos cobrados pela nossa própria consciência, nós achamos que Deus também deixou de lado. Não, Deus não está preocupado com isso não. Deus já esqueceu o meu pecado. Deus já esqueceu o que eu estou tentando fazer. E é um risco que nós corremos, tentar enganar a Deus, tentar viver o engano do pecado, fazendo de Deus mentiroso. E como resolver isso? Aí nós voltamos no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo
pecado. Sabe por que há tantas contendas, tanta briga, tanta discussão, tanta coisa ruim no mundo? Porque tem muita gente que não está andando na luz. Tem muita gente vivendo vivendo os seus próprios enganos. E o que o texto vai falar, olha, se andamos na luz, como Ele está na luz. Como eu disse, Deus não tem mancha, não tem pecado, não tem nada que Ele fala, mas se alguém descobrir, o que vai ser de mim? O que eu vou deixar de ser Deus? Mas nós temos. Há muitas coisas que nós muitas vezes maquinamos na nossa mente, há muitas coisas que muitas vezes nós pensamos, sentimos ou até fazemos, que não representa que estamos na luz. Mas ele fala, olha, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Como manter comunhão uns com os outros? Como resolver aquela briguinha? Estou de mal. Não converso com fulano, não converso com ciclano. Meu santo não bateu, como diz o outro. Querido, sabe por que muita gente não quer ajeitar a sua situação? Porque tem pessoas que já decidiram viver na escuridão, nas trevas. Tem pessoas que não se importam mais com, olha, eu preciso dar uma resposta, eu preciso ser uma resposta para essa geração, eu preciso ser uma resposta na minha casa, eu preciso ser uma resposta como pessoa. E aí muita gente prefere o quê? Vou falar que eu sirvo a Deus, as pessoas me veem na igreja, primeiro, está tentando enganar os outros. Não preciso ajeitar a minha situação com o meu próximo, enganando a si próprio. E por fim, leva uma vida como se nada tivesse acontecendo, tentando enganar a Deus. E esse é um risco muito grande que nós corremos. Porque uma pessoa que o seu pecado, que as suas necessidades, que as suas dificuldades não incomoda mais, não preocupa o seu coração, é um forte sinal de que você não está andando na luz. Se viver uma vida longe daquilo que a Bíblia pede, longe daquilo que o Evangelho nos ensina, longe daquilo que a palavra nos pede, você está enganado, querido. Você está vivendo uma vida que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a perdição eterna. Então você quer viver uma vida na luz? Quer viver uma vida com comunhão com todos? Isso é possível, porque Cristo morreu por mim e por você. O sangue de Cristo, do seu Filho, nos purifica de todo pecado. Às vezes a gente vê como que, rapidinho, quando a pessoa está distante de Jesus, os sinais começam a aparecer. Primeiro, os casais. Às vezes eu vejo como as pessoas começam uma luta entre elas ali, e vivendo, nada está dando certo, a gente não consegue conversar, a gente não consegue resolver. Aí você vai a fundo, olha, como está a sua vida com Deus? Não está bem não. Sinal de quê? Não estou andando na luz. Não estou buscando viver a minha vida em Deus. Relacionamento de pai e filho. As coisas começam a desandar, sinal, estão longe de Deus. Não está vivendo uma vida de luz. E aí, queridos, é impossível termos paz com o nosso próximo se não estivermos paz com Deus. É impossível você manter uma comunhão com o seu próximo se você não tiver uma comunhão com Deus. E aqui eu quero assim enfatizar como é necessário que nós andamos de cabeça erguida, queridos. Como é necessário você poder sair de casa, você ter as coisas bem resolvidas com as outras pessoas. Porque assim como a sua vida é um testemunho, para que outras pessoas se acheguem até esse lugar, se dobre, se proclame palavras de amor a Deus. Se você não estiver andando na luz, você também serve de treva para essas pessoas. Porque quando a pessoa perceber que você está tentando enganá-la, ou que você está tentando enganar outros com a sua falsa religiosidade,
elas vão querer distância desse Deus. Então, se queremos comunhão com o nosso próximo, precisamos buscar comunhão com Deus. E como resolver isso com Deus? No versículo 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar pecado é concordar com Deus. Confessar pecado é você pecou, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei o que eu fiz, e o que eu fiz não te agrada. Eu sei quem eu sou, e do jeito que eu estou vivendo, não tenho te agradado. Hoje a gente tem vivido assim uns dias tão difíceis, porque dentro da igreja existe uma dificuldade de confessar pecados. Muita gente vive uma vida inteira buscando ao Senhor, ou dentro da igreja, ou caminhando ao longo da vida, mas que tem dificuldade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu assumo a minha responsabilidade, eu sei o que eu fiz. E eu vejo assim, queridos, que a gente precisa mudar essa cultura. Sabe por quê nós temos essa maior dificuldade? Primeiro, a distância que nós temos de Deus diariamente. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais evidente fica as suas falhas, e mais fácil fica de você pedir pecado. Quem mais pede perdão não é quem mais peca, é quem mais se aproxima de Deus, porque esse consegue ver as suas vestes, as suas manchas, as suas dificuldades. Então, querido, se tem algo que nós precisamos buscar, é se aproximar de Deus, porque Ele é luz, e nessa luz não há trevas. Não adianta você achar que você está em Deus levando uma vida que não condiz com Ele. Eu sirvo a um Deus santo, mas eu não preciso ser santo. Eu sirvo a um Deus perfeito, mas eu não preciso ser perfeito. Nenhum de nós vamos conseguir ser totalmente perfeitos. Mas nós precisamos avaliar como que anda a nossa comunhão com Deus e a distância que nós estamos dele. Talvez você olhe para a sua vida e para a sua caminhada e fale: olha, faz tanto tempo que eu não me sinto assim, não sinto necessidade de pedir perdão. Há tanto tempo que eu não sinto necessidade de confessar a Deus nenhum pecado. Talvez isso é um forte índice que você está muito distante de Deus. Porque se você se aproximar dele, ele vai começar a te mostrar: filho, você ainda precisa trabalhar nessa área. Filho, você ainda está tentando se enganar. Você ainda está vivendo um engano ou tentando enganar alguém. Então, se tem algo que nós precisamos buscar, é se aproximar de Deus. A tendência hoje é a gente chamar o pecado de doença. Às vezes eu tenho percebido isso, né? As pessoas têm uma dificuldade, têm um pecado que não consegue romper, elas preferem ir no médico, pegar um diagnóstico e virar vítima. Em vez de confessar o pecado, ela fala: não, eu sou vítima do pecado. Eu estou sofrendo porque eu sou vítima. Mas há um outro grande movimento também que tem atribuído tudo ao diabo. Traz uma ideia de que o homem não precisa, que o homem só precisa de libertação e não de arrependimento. Ah, fulano tem problema nessa área. Não, ele precisa de uma libertação. Oh, querido, se você tem alguma dificuldade, o que você precisa é de arrependimento. É ter um coração contrito, se quebrantar na presença de Deus. Porque senão, queridos, a gente vai sempre nos colocarmos como vítima diante de Deus. Deus, eu estou sofrendo, eu estou tendo dificuldade. Aí você procura os homens e fala: olha, eu preciso de um diagnóstico disso. Eu não posso confessar isso para outras pessoas. E quantas pessoas têm vivido esse processo de vitimismo, de que, não, é uma doença, eu não consigo livrar disso. Você acha que dessa forma, se você morrer hoje, você vai se apresentar diante de Deus e isso vai te justificar?
O que o texto está falando, olha, se nós se arrependermos, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados. Precisa haver arrependimento. Precisa ter um coração que se entristece com o pecado. O que esse texto vem trazendo assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, queridos, o que nós precisamos todos os dias é nos colocarmos diante de Deus e pedirmos para que Deus nos aceite cada vez mais próximo dEle. Mas para isso acontecer, você tem que estar disposto a que Deus mostre todas as suas manchas, todas as suas imperfeições, todas as suas fraquezas, as lacunas que ainda existem na sua vida. E se você se aproximar de Deus e for humilde, sincero o suficiente para falar: Senhor, eu me arrependo, eu sou pecador, eu sei quem eu sou. O nosso Deus é justo e é fiel e pode te perdoar. Mas como que um Deus justo pode perdoar pecadores? Como que o juiz é quem aplica a lei? Queridos, antes de você conhecer a Jesus, você era totalmente perdido, vivia no mundo perdido. Mas a partir do dia que você acreditou que Jesus morreu por você naquela cruz, que você recebeu, que você agora faz parte dessa família de Deus, você agora tem um advogado, você agora tem alguém que intercede por você. Então esse Deus que é justo, quando você cair, quando você pecar, vai falar: filho, e você se arrepender, ele vai falar: filho, eu mandei o meu filho para morrer por você, por este pecado, por isso eu te aceito novamente. Um filho, quando erra contra o pai, ele não deixa de ser filho. Às vezes o relacionamento é quebrado, há um distanciamento, a comunhão é perdida, mas quando há o arrependimento, o pai o aceita novamente. Assim é a nossa comunhão com Deus. Eu creio que Jesus é o meu suficiente Salvador, que eu tenho salvação nele, mas caí. Eu me aproximo dele e falo: Pai, eu reconheço quem eu sou, eu sei das minhas dificuldades. E ele fala: filho, vamos continuar, vamos seguir este caminho. Hoje enquanto meditava nessa carta, queridos, eu vi assim algumas coisas tão interessantes assim, que nós precisamos meditar mais e mais na palavra de Deus. Algo assim que tem muito me preocupado e que eu vejo que nós temos uma tendência muito forte, é tentar justificar os nossos pecados, até para Deus. Assim como Adão fez. Tentar falar: Senhor, eu pequei, mas o Senhor, não fui eu. Queridos, quem nos justifica é o Senhor. Eu me lembro que em uma ocasião alguém chegou em mim e falou: olha, eu preciso de um conselho, eu fiz algo muito ruim, eu preciso confessar, eu preciso ir diante dessa pessoa e pedir perdão. E eu falei: como você vai dizer? Essa pessoa começou a falar: olha, eu vou chegar lá e falar que eu fiz isso, mas eu só fiz isso por conta daquilo. Não, eu vou falar que eu errei, mas eu errei porque erraram comigo. Aí eu disse: quer fazer a coisa certa? Chega lá e fala tudo o que você falou, mas não se justifica, só peça perdão. Quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus? Para de justificar aquilo que é injustificável diante de Deus. Para de tentar entrar no céu todo sujo, todo manchado. Para de achar que você vai conseguir ter um relacionamento com Deus se relacionando com vários outros deuses. Nós somos tendenciosos a tentar justificar quem nós somos, o que nós fazemos, as nossas quedas, as nossas dificuldades. E às vezes nós esquecemos do que é o primordial e o que o João vai mais destacar nessa carta. Se você crê que Jesus é o Senhor, você será salvo.
João, ele não estava falando para um grupo que não conhecia Jesus. Ele não estava falando para um grupo leigo. Ele estava falando para membros de igreja. Ele não está falando, olha, você vai ser, não. Ele estava falando para gente que já tinha conhecido a Jesus, ouvido de Jesus. E hoje, querido, o que eu quero assim, já para ir para o final, te dizer, como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua vida diante da sociedade, diante da sua família, diante das pessoas que você aconselha, diante das pessoas que você caminha? Como que é? Qual é a sensação ou a reação das pessoas quando você chega nos ambientes? Será que as pessoas só percebem que você é luz quando você fala que você é luz? Ou elas têm percebido isso por suas atitudes no dia a dia? O que eu acho muito interessante é que João, ele não poupa as palavras aqui, ele toda vez fala, olha, você é mentiroso. Nós precisamos parar e observar, será que o que nós temos vivido com Deus é verdadeiro, é genuíno, é real? Será que eu tenho convicção da minha salvação? Se você morrer hoje, você tem convicção que você vai estar diante de Deus? Porque muitos não têm essa convicção. Talvez se eu chegar para você agora e falar, olha, se você morrer agora, você vai para o céu. Talvez você fala só para ficar bem na fita. Mas se você falar em voz alta, talvez o que está do seu lado fala, não sei não, hein? Então é isso que João está falando, olha, Deus é luz. E não há trevas nele. Não há trevas para o Filho de Deus. Se você quer viver um relacionamento verdadeiro com Deus e viver essa convicção de salvação, você precisa diariamente ver como anda o seu relacionamento com Deus. Você precisa diariamente observar suas atitudes com o teu próximo, porque o que ele vai enfatizar nesse texto também é que se o que você fala que vive não reflete na vida do seu próximo, talvez você está vivendo enganado. Tem muita gente falando o que é para os de casa, mas esquece de ser para aqueles que realmente necessitam. Tem muita gente vivendo enganada. Então, queridos, o que eu quero deixar assim para você nessa noite, como tem sido a sua vida? Você está mais para trevas ou para luz? Mas como assim, pastor? É possível. É possível que muitos vão chegar diante dele dizendo que fez grandes coisas, grandes sinais, e ele vira e fala, olha, aparta de mim que eu não te conheço. E ele não vai falar isso para aqueles que nunca ouviram falar de Deus. Ele vai falar isso para aqueles que ouviram falar, mas que viveram uma vida de engano. Ouviu falar dele, ouviu falar quem ele é, mas preferiu viver o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Então, queridos, algo assim que Deus tem tocado muito no meu coração nesses últimos dias, é para a gente parar de viver essa vida religiosa que muitos têm vivido. Parar de viver essa vida de que a salvação é porque eu não mato ninguém, porque eu não roubo ninguém, eu não traio minha esposa, eu sou uma pessoa legal, todo mundo me conhece, eu dou um bom testemunho aqui na terra. Talvez isso tudo você faça, mas talvez o que mais te falte hoje é a convicção de quem Deus é para você. E se você perder essa convicção, querido, você pode ter certeza que você está muito distante de Deus. Quando nós formos para o próximo capítulo desse livro, a gente vai ver a forma pelo que João apresenta Jesus como justo, como um advogado. E é assim que que nós temos que ter Jesus. Temos que vê-lo como um justo, como um advogado, como alguém que intercede por mim e por você. Que quando você se arrepende,
Ele está de braços abertos para falar: filho, estou aqui. Não tem como tentar viver na luz, levando uma vida que não condiz com a vontade de Deus. Não tem como dizer que vive na luz, se as suas atitudes não firmarem isso. Procura para a pessoa que mais te ama, ou que você mais ama. O que você pensa da minha vida? Quando você olha para mim, que tipo de crente você vê? Eu sei que é difícil, são perguntas difíceis de fazer, mas que é necessário. Porque as pessoas que realmente te amam, talvez vai ter coragem de te alertar e falar: olha, você até é uma pessoa legal, mas tem áreas da sua vida que você ainda precisa mudar. Você até tenta ser uma pessoa boa, até consegue fazer muitas coisas que realmente são interessantes, mas ainda está distante de mim. Então, queridos, eu quero ainda te convidar a se colocar de pé, quero orar pela sua vida. E se for possível, medite um pouco mais nesse texto. Ele tem muitas coisas, informações riquíssimas que, se pararmos para meditar, talvez cada versículo aqui daria uma mensagem. Mas assim, queridos, comece a meditar um pouco mais naquilo que você tem vivido em Deus. Para pensar um pouquinho mesmo assim na sua vida. Ontem nós olhamos algumas fotos e eu peguei uma foto do meu batismo, da minha conversão, e já vou fazer 20 anos de conversão. E quando eu parei para fazer uma análise daquilo, eu falei: Senhor, eu nesses 20 anos tenho a sensação de que fiz tão pouco para o Senhor. Tenho a sensação que tenho vivido uma vida assim que não tenho dado a resposta necessária. Sabe por que eu parei para refletir isso? Quando eu comecei a olhar para aquelas pessoas que estavam mais próximas de mim, para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus melhores amigos, eu comecei a parar e falar: Senhor, será que eu consigo ser luz para todas essas pessoas? Talvez eu tenha pensado que sou luz, mas será que as minhas atitudes com essas pessoas têm feito com que elas me vejam dessa forma? Então eu te convido nessa noite a curvar a sua cabeça e clamar mesmo pela misericórdia do Senhor. Só há um meio de nós chegarmos a Deus, só há um meio de nós conseguirmos viver uma vida com esse Deus que é santo. É confessando a Ele os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e recebendo dEle o perdão, que é só esse perdão que vai nos dar a vida eterna. Servir a Deus não quer dizer que você não vai pecar, que você não vai cair, mas a partir da hora que você entende que Deus é o seu dono, o pecado ele começa a ser algo que te enoja. Ele começa a ser algo que você olha e fala: meu Deus, eu estou ferindo o meu Criador, o meu Pai. Eu estou indo contra tudo aquilo que Ele fez por mim na cruz. Então, se há algo no seu coração nessa noite que você precisa pedir perdão, se arrepender, peça nessa noite. E peça para que o Senhor crave no seu coração a eternidade todos os dias. E tenha convicção disso, queridos. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você tenhamos vida. E essa vida não é uma vida mais ou menos. É uma vida cheia de alegria, de paz. Não é a paz que o mundo prega. Não é a paz onde você não vai ver as coisas ruins acontecendo. Mas é uma paz que vem de Deus. É uma paz que você vai sentir e falar bem assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido e para onde eu vou. Eu sei que o meu Redentor vive e vou estar com Ele. E essa paz só há em Deus. Essa paz só é em Jesus. E se você precisa acertar algo com alguém que tem feito com que você tenha tido dificuldade de viver esse evangelho verdadeiro, claro, que tem te atrapalhado a viver nessa luz,
Peça ao Senhor estratégias também para resolver essas coisas, queridos. Há tantas pessoas feridas, magoadas, e que talvez estejam nas igrejas cantando, ouvindo a palavra, mas que estão tentando se enganar, achando que não precisa resolver. Quero te dizer que há perdão para você. Há perdão para aqueles que realmente se arrependem. Nós servimos um Deus justo, que perdoa pecados. Pai,